Olá pessoal, então dando sequência aqui à nossa revisão, hoje a gente vai falar sobre funções. Eu sou a Joyce Cassimiro do canal Mas Você Só Estuda e eu sou aluna do doutorado em Matemática Pura no IMEC Unicamp. E hoje, como eu já mencionei, a gente vai falar sobre funções. E o que é uma função? Uma função nada mais é do que uma aplicação que sai de um conjunto e chega em outro conjunto. Pode ser o mesmo, mas no caso mais geral, esses conjuntos podem ser diferentes. Tal que para cada carinha aqui no x, né, cada x em x, essa nossa função f, essa aplicação, ela vai associar um único elemento aqui do y. Então, o yzinho, né, é f de x. Então, é como se fosse uma máquina de transformação. Você pega um x, aí ele entra dentro da máquina f e aí sai um yzinho. Ok? Então, isso que é uma função. Tá, como estava escrito ali em cima, a nossa função, ela pega cada carinha de x e associa um único em y. Isso é importante, porque se para um carinha de y eu estiver associando dois carinhas distintos em y, isso aqui não é função, tá? Isso não é função. Então, para ser função, tem que sair uma coisinha daqui, pode chegar em uma só do lado de lá. Claro que do lado de cá pode ter um carinha recebendo duas setinhas. Isso pode acontecer. O que não pode é assim. Então, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Ou seja, né, a gente ainda não deu nomes, mas a imagem, um elemento de y pode ser imagem de dois elementos de x. Só que não pode um elemento de x ter duas imagens diferentes. Então, assim, só para deixar claro o que é e o que não é função, para evitar alguma confusão futura. Agora a gente vai começar a dar uns nomes aqui, que são muito recorrentes e são importantes, e aí a gente tem que estar craque nisso daqui. Primeira coisa é função injetiva. Uma função f de x em y é injetiva se eu tiver dois carinhas diferentes no domínio, isso implicar que a imagem é diferente. Então, só voltando aqui, isso aqui é uma função injetiva? Não é, né? Porque esses dois carinhos estão no domínio, são distintos, mas eles estão tendo a mesma imagem. Isso aqui não pode acontecer. Se sair duas setas de cá, tem que chegar em lugares diferentes aqui. Isso que é ser injetora. Então, elementos diferentes têm imagens diferentes. Isso é ser função injetora. O próximo nome que a gente tem aqui é de ser função sobrejetora. Uma função ela é sobrejetora se todo mundo que está em y, no nosso contradomínio, recebe uma setinha. Então, não pode sobrar ninguém em y. Ou seja, para todo mundo que está em y, tem que ter alguém em x, tal que o f de x é igual a y. Isso aqui, né, quando a gente der nome às coisas, significa que a imagem é igual ao contradomínio. Então, voltando aqui, essa função, ela é uma função sobrejetora? Não, né? Porque sobrou um carinha de cá. Não pode sobrar ninguém. Todo mundo aqui deveria estar recebendo uma setinha. Então, essa função aqui é função, mas ela não é injetiva e ela não é sobrejetora. Se uma função for injetiva e sobrejetiva, a gente chama ela de bijetiva. Ou seja, para cada carinha do domínio sai uma setinha, chega uma setinha só aqui no contradomínio e todo mundo recebe setinha. Então, essa função ela é injetora, sobrejetora, e aí a gente chama ela de bijetiva. E, para quem viu o vídeo anterior, lembra lá que a gente falou sobre o produto cartesiano. E eu falei que o produto cartesiano era importante porque quando a gente fosse falar de gráfico de função, a gente ia precisar de um conjunto que é produto cartesiano. O que é o gráfico de uma função? Você pega a função f que sai de x em y. O gráfico de uma função é um par ordenado, x, y, né? Ou seja, o gráfico é um subconjunto do cartesiano de x com y, tal que esse aqui tem uma propriedade a mais. Não só o x está em x e o y está em y, que nem no produto cartesiano, como eles têm que satisfazer uma propriedade. Lembra que a gente sempre define conjunto usando uma propriedade, que é que o y tem que ser imagem por x. Ou seja, você pegou lá um elementinho x daqui, enfiou ele na máquina de transformação f, aí ele virou um yzinho. Quando eu pegar esse xzinho do começo e ele transformado, né, que virou um y, e colocar junto, isso me dá o gráfico da função. E se vocês lembrarem lá de como a gente desenha gráfico, é assim mesmo, né? Vamos fazer um rabisquinho aqui.
Aqui a gente sempre desenha o nosso domínio, aqui o nosso contradomínio. Aí, para cada xzinho aqui, a gente fala quem ele virou, que é o yzinho. E esse ponto é o xy, onde a imagem de x pela f dá esse yzinho aqui. E isso é o que dá o gráfico. Então, isso aqui, sem pensar na maneira gráfica de desenhar o gráfico, se a gente escreve como conjunto, o gráfico é definido dessa maneira. Eu já falei aqui de imagem várias vezes, mas o que é a imagem? Então, a gente vai pegar aqui um subconjunto de x. E aí, a gente tem uma função que sai de x e chega em y, ok? Então, a imagem de A por F, ou seja, a imagem de um conjunto, né, um subconjunto do nosso domínio, o x aqui a gente chama de domínio, vai ser todos os carinhas que estão aqui em y, tá o quê? Y é igual a um f de x para algum, isso aqui significa para algum, x que está em A. Então, o que é a imagem? A gente tem um A aqui dentro do nosso x, a nossa função transforma carinhas de x, mas se o A está em x em particular, todo mundo que está em A é um elemento de x, então a f atua nesses carinhas. E leva aqui para y, ok? Então, a nossa f está fazendo essas transformações. Porém, depois de transformado, vai ter um monte de elementinho aqui que foi transformado pela f. Só que alguns desses elementos, antes da transformação, pertencia aqui a A. Então, eu vou procurar os elementos de A que foram parar lá em y depois da transformação. E esses elementos, vamos supor que viraram esses aqui, né? Um triângulozinho com uma pontinha na ponta. Então, esses caras aqui é o que a gente chama de f aplicada em A, né? Que é a imagem da A por f. Então, a imagem, ela mora aqui no contradomínio e a imagem é formada por elementos que foram transformados. A gente pode pensar assim, ok? E aí, a definição, né, em forma de conjunto é essa daqui. F de A é os carinhas que moram aqui, tal que existe alguém aqui do x, né, do A, que foi levado nele. Por exemplo, assim. Então, esses caras aqui, que estão aqui de fora, fazem parte da imagem de A? Não, porque eles foram transformados de algum outro elemento que estava fora do A, ok? E é claro que a imagem da função toda é quando você olha para todo mundo que foi aplicado aqui, né? Olha para todo mundo que está em x e todo mundo que ficou aqui. Então, todo mundo aqui seria imagem da x. Mas pode sobrar gente aqui em y, que não é imagem de ninguém. Agora, para finalizar, a gente vai falar da imagem inversa. Olha só, isso é muito importante. A imagem é um subconjunto do y. A imagem inversa é um subconjunto do x, ok? Do x. Então, olha só. Imagem de A é os elementos que estão em y e satisfazem uma propriedade. Agora, a imagem inversa é formada por elementos que estão em x, ou seja, a imagem inversa mora aqui, que satisfaz uma propriedade. Então, imagem inversa mora em x e imagem mora em y, ok? Isso tem que ficar muito claro. E o que é essa imagem inversa? A notação aqui é conveniente, né? Porque é a mesma notação que a gente usa de função inversa. Só que a função é uma aplicação em que a gente troca aqui o domínio com contradomínio. E é aplicada em elementinhos. Aqui eu estou aplicando num conjunto inteiro, mas é porque isso aqui também dá um conjunto. E o que é a imagem inversa? A gente vai pegar aqui um B em Y. A imagem inversa de B por F é dada pelos carinhos que estão em X, tal que quando a gente aplica F, cai em B. Então, vamos só desenhar isso aqui. Eu tenho minha F, que está transformando carinhas de X em carinhas de Y. E aí, dentro de Y, tem um B. E esse B tem dois elementos. E eu quero saber qual é a imagem inversa de B. Então, eu tenho que achar lá dentro de X quem foi levado dentro de B. Então, se X tem vários elementos, mas aí eu sei que esse aqui foi levado nesse e esse aqui foi levado nesse, então a imagem inversa de B pela F
vai ser esses dois elementos aqui, porque foram eles que foram levados em B. Então, esse conjuntinho aqui, né, esse aqui é o meu F a menos 1 de B, certo? Espero que tenha dado aqui para vocês lembrarem esses conceitos, né, de função e de conjuntos relacionados à função, como imagem, imagem inversa, domínio, contradomínio, gráfico. E agora sim a gente pode finalmente começar as aulas de análise. Pessoal, se tiverem gostado da aula, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, isso vai me ajudar muito. E eu espero vocês para a próxima aula, onde a gente vai começar de fato a estudar o conteúdo que está no livro Duelo.